Bom, Ayrton, nessa celebração de 100 anos do nascimento do Cardeal Rossi, uma figura ilustre aqui para a Arquidiocese de Campinas, gostaria que o senhor dissesse para a gente qual o grande legado que ele deixa para Campinas e para a igreja no geral. O primeiro, essa igreja, ele que idealizou desde o terreno, o projeto, a construção, trabalhou, conseguiu os recursos, foi atrás de gente que pudesse ajudar. Então essa igreja é um pouco a figura do Cardeal Rossi. Depois, o fato dele estar sepultado aqui. Quer dizer, de tempo em tempo é bom a gente recuperar a memória do Cardeal Rossi, que para Campinas é uma honra tê-lo como um concidadão, alguém que é daqui da região e que participou de tantas coisas na igreja, ajudou em tantas coisas na igreja, de modo muito especial na dimensão missionária. Ele mesmo, quando assumia responsabilidades no Vaticano, estava muito ligado às missões, né? E as pessoas que tinham que evangelizar do outro lado do mundo ou em países que ainda a fé católica não havia ainda muita expansão. O Cardeal Rossi traz uma lembrança para todos nós da importância, e aqui em Campinas, da importância da igreja toda. De alguém que serviu a igreja desde quando começou o seu ministério como padre, depois como bispo, como arcebispo e cardeal, vivendo no Vaticano, trabalhando lá e também dando essa notícia de que a igreja no Brasil produz muitas coisas boas, né? E o fato de existir esta igreja aqui, que hoje é a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, isso para nós é uma deferência muito grande da parte dele, de ter querido fazer aqui um pouco assim, o esboço da sua preocupação com a igreja. Então nós ficamos muito contentes. E agora, celebrando esse centenário do seu nascimento, nós queremos marcar essa data como algo, como um momento importante para a vida da igreja aqui em Campinas. E claro que de tempo em tempo nós vamos outra vez recuperar um pouco essa memória do Cardeal Rossi. Ele foi um dos precursores das comunidades eclesiais de base, e hoje, quando a gente fala em comunidade, em pequenas comunidades, dá para a gente lembrar também dessa visão que ele já tinha dos pequenos grupos rezando o Evangelho. Sim, então, as pequenas comunidades, os pequenos grupos que dão identidade às pessoas, tiram as pessoas do anonimato, que dão rosto. As comunidades pequenas dão identidade e rosto para as pessoas. E o grande esforço de tantos bispos no Brasil, e entre eles o Cardeal Rossi, é de fazer com que as pessoas se encontrassem com Jesus Cristo na vida de comunidade. E aí, então, como nós já sabemos, né, que rezando o terço pelas casas, meditando a palavra de Deus, trazendo para o dia a dia da vida as coisas que são importantes e que foram importantes na vida das pessoas, para que a identidade e a característica das pessoas não desaparecesse. Então a importância de incentivar os pequenos grupos é quase que uma resistência à violência de ataque, de anonimato que existe na sociedade, até na sociedade nossa atualmente, né, de que no mundo e nas cidades as pessoas têm apenas um número. É um a mais, não tem identidade, não tem rosto. E as pequenas comunidades, elas recuperam isso na pessoa. Então, de fato, o Cardeal Rossi trabalhou muito apresentando essas preocupações da igreja para a evangelização, e ele mesmo se empenhou muito nisso. Como diz o Evangelho hoje, para a gente ser o sal que dá gosto no alimento, o cardeal foi também. Sim, eu acho que sim, claro que sim. Ele, no seu tempo e do seu modo, com a sua capacidade e as suas possibilidades, ele fez e viveu segundo o Evangelho, anunciou a palavra de Deus e ajudou as pessoas a compreenderem o que significa isso. O cardeal Agnello Rossi ofereceu à igreja de Campinas e à nossa paróquia também esse belíssimo santuário construído nesse tempo recorde, porque justamente a fé dele propiciou que esse momento também acontecesse. E até essa rapidez com que aconteceu a construção foi fruto também desse desejo oracional do cardeal Agnello Rossi,
para que este templo oferecido à Virgem de Guadalupe, também de devoção grande dele, pudesse estar na nossa cidade também, oferecendo muitas graças e bênçãos para todos aqueles que participam, para aqueles que vêm aqui ao nosso santuário, para dele receber as múltiplas graças. Padre, foi um pedido dele o sepultamento aqui no santuário? Já era o desejo do cardeal desde o começo que este santuário também fosse uma igreja túmulo, para que ele também pudesse ser reconhecido pelo trabalho realizado junto à Igreja Universal, assim como também a Igreja do Brasil. Com a graça de Deus, nós temos grandes personagens, grandes vultos aqui na Arquidiocese de Campinas, né? Isso é verdade, o cardeal é um deles e nós temos durante toda a história da Igreja Arquidiocesana muitas pessoas que marcaram a Igreja do Brasil com o seu trabalho, com o seu testemunho e principalmente com sua capacidade, que foram frutos também desta terra e desta diocese. Cardeal, primeiro alegria reencontrá-lo aqui em Campinas. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o legado que o cardeal Rossi deixa para nós, ele também que foi arcebispo de São Paulo. Bem, nós estamos recordando 100 anos do nascimento. Cardeal Rossi, ele foi um grande batalhador, um homem que trabalhou muito, ele teve um grande amor à igreja, um enorme coração missionário. É bom recordá-lo. Ele é um exemplo de um grande bispo da Igreja do Brasil que serviu também a Igreja do mundo todo. Uma curiosidade minha, eu estava lendo a respeito um período anterior ao conclave. Me parece que um pouquinho antes o senhor pediu um livro do cardeal Rossi. Que livro foi esse? O que trata esse livro? Foi um livro sobre o conclave. Ele escreveu um livro sobre o colégio cardinalício, não sobre o conclave. Ele escreveu um livro sobre o colégio cardinalício, que é um livro conhecido mundialmente. Eu não o tinha conhecido ainda, portanto procurei e encontrei um exemplar. Gostaria que o senhor também dissesse para nós um legado que o cardeal Rossi deixa para a igreja do mundo todo. Boa noite. Eu conheci o cardeal Rossi como prefeito da Congregação pela Evangelização dos Povos, naquela época que eu me encontrava na África, e justamente eu vi esse espírito missionário, esse espírito do homem aberto, sobretudo à evangelização, à evangelização dos povos que ainda não conheciam o Cristo. Então, este empenho dele para fazer com que a palavra de Deus, através também das igrejas locais, possa atingir todo mundo. Então, este espírito missionário foi para mim o que mais marcou também a figura do cardeal Rossi, apesar dele ser um grande arcebispo também de São Paulo há alguns anos e tudo isso. Mas acho que o legado mais forte que ele deixou foi justamente a igreja aberta, esta igreja que vai, que evangeliza e que está sempre em movimento, vamos dizer assim. O senhor que teve um contato com ele, o que era marcante na personalidade dele? Olha, eu acho a simplicidade dele, né? Ele era muito acolhedor, ele era profundo nas reflexões. E quando me encontrei uma outra vez, eu era ainda secretário na época, então ele sempre teve e também aqui me encontrei uma vez com ele, quando secretário da Anunciatura em Brasil. Ele teve sempre esta paternidade, esse espírito paterno, esse espírito aberto, é muito próximo da gente. Seu Francisco, apesar da gente ter uma saudade grande do cardeal Rossi, hoje é um dia muito feliz por a gente estar celebrando esse centenário. Ah, sim, é uma grande homenagem que Campinas está prestando a ele, e a gente vê então a figura do nosso arcebispo coordenando toda essa festa, com a presença do Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, que está no lugar, né, dele, quando ele também foi arcebispo de São Paulo, e o Papa Francisco mandando o seu representante pessoal aqui no Brasil, o Núncio Apostólico, presidir essa celebração. Então a família está toda feliz e toda agradecida à comunidade de Nossa Senhora do Guadalupe. Qual a lembrança mais marcante o senhor traz do cardeal? Bom, são centenas, porque eu todas as férias passava com ele lá em Roma e o contato era diário. Então ele, desde pequeno, sempre ele foi assim um companheiro, um amigo, um cultivador, fazia sempre encaminhando para a cultura. A coisa mais bonita que eu acho que teve foi quando ele comemorou 25 anos de cardeal
lá em Roma. É raríssimo um cardeal conseguir ficar 25 anos. E ele fez, e foi ainda durante o pontificado de João Paulo II, e João Paulo II recebeu toda a família numa audiência particular, celebrou uma missa na capela particular dele com o tio e ofereceu um almoço para a família, lá no Palácio do Vaticano. Então talvez foi o ponto mais alto assim, da oportunidade que o tio me deu. A personalidade dele, como que ele era? Muito simples, humilde, nunca repudiou as suas origens, o pai dele era funileiro e sempre se preocupou na promoção humana, social e cultural do mundo todo. Ele visitou 132 países, alguns várias vezes, sempre como enviado do Papa, e em lugares muito difíceis. Ele tomava conta, em nome do Papa, na Congregação da Evangelização dos Povos, da África, Ásia, Oceania e uma parte aqui da América Latina. E visitou todos e sempre com muito amor, com muita dedicação. Aqui para nós, para Campinas, além da figura admirável que ele sempre foi, ele deixou 2 monumentos, que é a Guadalupe e a São Miguel. Esses 2 grandes monumentos, foi no final da vida dele, mas também uma grande contribuição dele para Campinas foi o trabalho que ele fez nas origens do que é hoje a PUC de Campinas. Ele foi professor de filosofia, o primeiro professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, junto com o Monsenhor Salim. Eles começaram a formar as faculdades campineiras, do qual sempre ele era o diretor ou vice-diretor, conforme os institutos e faculdades. E no dia que ele tomou posse como vice-reitor da Universidade Católica de Campinas, naquele tempo não era pontifícia ainda, da Universidade Católica de Campinas, ele foi nomeado bispo de Barra do Piraí. Então deixou Campinas e nunca mais voltou para cargo nenhum aqui. Mas daí foi subindo para a Igreja Universal. Foi desejo dele ser sepultado aqui? Foi. Assim que ele começou a fazer essa igreja, ele já queria ficar junto com Nossa Senhora do Guadalupe. Foi a vontade dele. Então pensamos que ele interceda por nós junto a Deus. Sim. Tenho certeza que ele está lá e hoje muito feliz com a nossa missa, com as nossas comemorações. Professora Ângela, eu gostaria que a senhora falasse para a gente a respeito do Cardeal Rossi, que foi um dos idealizadores do que hoje é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Bom, a princípio é uma alegria, uma satisfação estar aqui nessa homenagem de 100 anos de Dom Agnello. Uma pessoa que teve uma expressão muito grande na Igreja do Brasil. E para a PUC de Campinas ele foi nosso primeiro vice-reitor. E foi pelas mãos dele que ele trouxe de Roma o título de pontifícia para a nossa universidade. E ele participou de uma gestão numa época de pessoas que desbravavam a educação, né? Pessoas inovadoras, pessoas que buscavam, ele no seu trabalho junto à educação já é muito significativo. Que hoje colhemos os resultados desse início lá no começo da universidade. E acredito que ele lá no céu intercede por nós, pelo gigantismo que a PUC é hoje. Olha, considerando todo o trabalho que ele fez pela Igreja do Brasil, com certeza ele está olhando e cuidando de todos nós, com certeza.